Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa direto da Escola de Maestria. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é bastante interessante e curioso. Quando eu estou aqui ensinando meus amados irmãozinhos a crescerem, a ascensionarem, se libertarem dos seus processos, acontece uma coisa bastante curiosa. Teve obras e Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. curtir. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentiu no seu coração. Mua! Vou falar com vocês agora sobre relações familiares e ordem sistêmica. Pois bem, meus amores, o que acontece? Eu ensino as pessoas que estão na Escola de Maestria que é indispensável que a gente ressignifique as nossas relações familiares. E continuamente as pessoas chegam aqui e elas compreendem que ao chegar aqui que elas podem ter uma nova forma de co-criar. E o que acontece, meus amores? Dito e feito que as pessoas começam a querer cortar os seus vínculos familiares de forma abrupta, desrespeitosa, ou elas vão para o outro extremo. Elas começam a ficar fixadas nas relações familiares. Ambos os caminhos são armadilhas, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meus amores, relação familiar, ela é o nosso principal espelho essênico, as nossas sombras, as nossas energias kármicas, elas muitas vezes vão estar refletidas dentro das nossas experiências familiares, até mesmo um abuso sexual, ou um abandono familiar, ou um pai que é morto, uma mãe que foge de casa, seja lá o que você vivenciar na sua família, que muitas vezes é muito doloroso pra gente. Eu tenho as minhas próprias dores de infância, vamos dizer assim, os nossos dramas. Elas existem para esculpir o nosso personagem karmicamente. Sananda Kumara, meu superior, disse assim: olha, Sananda, só nessa vida eu vou poder apagar todas as minhas encarnações. Eu falei, nossa, por que eu, superior? Porque ele falou assim, Sananda, para você poder existir nesse mundo da forma como ele é hoje, eu precisei manter certas encarnações e certas vidas ainda com certos desafios e bloqueios. E perguntei, mas por quê? Porque você precisa ter algo que ancore você no mundo kármico. Como essa encarnação é a encarnação derradeira, ela não vai ser mais necessário você segurar isso. Então você pode agora começar a curar essas encarnações. Então, para vocês entenderem que quando a gente nasce numa família, meus amores, o que você vai vivenciar a nível familiar, muitas vezes é o seu esculpir kármico. E isso não quer só dizer que o seu eu superior é criando uma experiência, mas que você precisa ter essa densidade, essa roupa de densidade para existir nessa tridimensionalidade. Isso que a gente fala em outros vídeos, não é o objetivo dessa conversa, mas só para você entender um pouquinho. Então a sua família, ela vai ser o reflexo de frequência e ressonância dessas feridas. Então muitas vezes essa experiência talvez traumática sexual vai representar algo de outra vida, outra encarnação, onde você fez algo, ou repetição de ciclos e assim por diante. Aquilo está te formatando na experiência dessa vida, uma vez que o nosso eu superior pode escolher quais as encarnações que vão estar mais vivas nessa realidade. Qual aquilo que está o eco mais forte. Quando isso não é escolhido, simplesmente o que acontece, a pessoa ela vai ter o eco mais forte das vidas mais próximas, na sua linearidade do espaço e do tempo, dentro do ponto onde você encarna. Mas não é o foco dessa conversa, de novo. É para você entender. Então, quando você tem uma relação familiar, meus amores, e você fica aficionada naquela relação, você chega numa criação nova, você vai para outro país, ou você vem para uma escola de maestria, seja lá o que você for fazer, e você fica continuamente ligando para a sua família, ou querendo se conectar com o que está acontecendo lá longe. Isso significa, a nível bem objetivo na arquitetura de transformação pessoal, que a sua criança está fechando o seu coração para as pessoas a experiência que está na sua frente agora. Então é quase como se você estivesse reservando-se, porque você tem medo da rejeição, tem medo da conectar, medo da perda. Então manter uma sustentação de uma conexão lá longe, para não ter que poder estar aqui agora, no momento presente, e passar pelos medos, inseguranças, dores e estar num lugar diferente. Essa é uma das razões das pessoas manterem tão forte conexões familiares, medo da perda. E às vezes até existe um certo ciclo de dependência, onde tenho medo que se eu não tiver a família isso vai acontecer, tem às vezes uma dependência financeira, tem uma dependência inclusive de achar que eu não dou conta de encontrar meu lugar no mundo, se tudo der errado eu tenho para onde voltar. Existe uma série de razões, crenças limitantes, que faz uma pessoa sustentar um contato não natural com a família. Porque veja só, um contato não natural é uma coisa que ela é pervasiva e ela afeta o momento presente. Mas aí a gente tem então um outro extremo que acontece com muita frequência. Qual que é, meus amores?
é a pessoa querer romper vínculos kármicos com a família. Eu vou chegar para vocês onde isso tudo se aplica no seu dia a dia. O que isso quer dizer? Que a pessoa chega aqui e tem aquele ressentimento da criança interior com o pai, tem aquele ressentimento com a mãe, tem algum tipo de transferência de culpa, né? E aí a pessoa vê assim, não, agora eu vou mostrar para eles que eu não preciso deles. Aí a pessoa corta a conexão, não manda mensagem, não liga, não fala, ignora, como se aquelas pessoas não existissem, tem até um certo rancor e ressentimento. E isso também é numa escala, para quem está dentro da Matrix, da realidade, muito ruim para você. Eu ensino para as pessoas, como eu ensino para vocês nesses vídeos, que isso tudo aqui é uma ilusão. E que na verdade a gente poderia ser dito como um personagem dentro de uma realidade holográfica, como até mesmo como um jogo. Eu uso isso bastante como referência porque é fácil de entender. Só que mesmo que isso seja verdade, meus amores, enquanto você está dentro desse jogo, mesmo que seja para brincar, para se divertir, nós precisamos honrar as regras da realidade que estão ao nosso redor. Então eu sou Sananda Kumara, mas eu não desrespeito a ordem sistêmica dentro desse jogo, a não ser que seja realmente muito necessário. Porque eu mesmo vou pagar o preço por isso e não é a forma mais amorosa e gentil de co-criar dentro de uma realidade onde você escolheu existir. Então se você escolheu estar nessa casa, você honra as regras da casa. É mais ou menos assim. Então eu estou querendo dizer com isso que se você desonra a sua família, se você trata essas pessoas dessa forma, você vai ter consequências kármicas. Por quê, meus amores? Porque de fato, se a gente olhar a fundo, o que você está desrespeitando é a si mesmo, a si mesma. Você está desrespeitando o seu eu superior e a sua jornada para chegar até aqui. Nossa, Sananda, eu não tinha pensado sobre isso. Pois é, então tem muita menina e muito menino que tem raiva do pai, raiva da mãe, raiva do tio, raiva do periquito, raiva do... Meus amores, enquanto você segurar a raiva, o que essa raiva que você está fazendo, de verdade, quando você está aqui na frente de um ser ascensionado que te mostra o que ela significa, é raiva contra você no passado e em outra vida. Só que mesmo sabendo isso, muita gente sustenta esse comportamento. E isso tem um preço sistêmico caro para essa pessoa e para aqueles que estão ao redor. Porque quando você desonra aquilo que você recebeu, mesmo que seja doloroso, você fecha as portas para receber algo melhor no futuro, meus amores. Esse aqui é o grande desafio. E o que acontece? Qual a pior coisa que as pessoas fazem, amores? As pessoas ficam repetindo esses ciclos. Meus amados tesouros, as pessoas vão lá e desonram de novo os próximos companheiros, os próximos amigos, e fica nesse ciclo de desonrar as pessoas. O que acontece? Elas acabam sendo desonradas também e tem muita dificuldade de construir relações saudáveis. Então, meu chamado para vocês, amores, é que vocês aprendam a respeitar a ordem sistêmica. Só que isso não significa que você precisa viver aquele extremo da conexão. Então, tá, Sananda, como isso me serve como um ser que tem evolução espiritual? Eu não tô viajando lá do outro lado do mundo, não estou num centro espiritual. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia, quando eu estou vivendo com a minha família? Meus amores, o segredo é mais ou menos o seguinte: quando a gente ascensiona de verdade, é porque a gente se desconectou, tá bom, da ilusão do jogo. A gente aprendeu que essas relações, elas são aqui, em relação a esse personagem nesse momento. Então não existe mais, vamos descrever dessa forma, um drama apegado em relação às pessoas. Se elas vierem a desencarnar, se a regra do jogo mudar, se as coisas se transformarem, poxa, que pena. Mas você não vai passar por um grande processo de sofrimento. Se você passa, é porque você ainda está transferindo. Se passa, é porque você ainda não ascensionou plenamente, você ainda está colocando a sua estabilidade e parte de você no outro. O seu código de programação que te sustenta estável ainda é o outro. E isso não é um problema. Isso não é um problema, porque nós, como seres ascensos, podemos ter vínculos fortes com outros seres humanos, porque isso facilita a nossa existência. Mas quando isso se torna uma incapacitação, aí você sabe que você está se desconjuntando como um ser divino. Qual que é o meu chamado para você, então? De você aprender a ver os seus familiares, as pessoas que você tem conexão, como apenas outro ser humano. Diga comigo, é apenas um outro ser humano, é um outro ser divino ali. A gente tem muitas ilusões e mitos e fantasias que não são saudáveis dentro da espiritualidade, como por exemplo a ideia da alma gêmea. A alma gêmea, meus amores, eu não vou entrar se é verdadeiro ou se não é, não vou entrar nas profundezas disso, porque seria ser uma conversa longa sobre isso, mas eu vou dizer o seguinte, que muitas vezes isso não está a serviço da sua evolução espiritual. Quando você entende que você é o seu próprio criador de realidade, você sai um pouco dessa mitologia mística,
da realidade, que cumpre um papel simbólico de educação e crescimento, você precisa entender que você é a sua cápsula de criação. E você precisa se sustentar a partir do seu coração crítico. Você imaginar que aquela pessoa, você está perdendo a sua alma gêmea, meu Deus do céu, você vai se torturar e vai morrer junto. Tá bom? Se você colocar essas projeções nas pessoas ao seu redor, vai ser muito doloroso para você, amores. Não que isso seja errado, tá bom? Não vou entrar lá. Existem várias camadas de que isso tem verdade, mas também tem bastante ilusão em relação a esse assunto. É muito mais profundo do que parece. É só isso que eu vou dizer em relação a esse assunto. Mas só para ensinar para vocês que esse aspecto dramático, doloroso, muitas das pessoas se alimentam disso. Por que as pessoas vão assistir aquele filme de romance dolorido, Romeu e Julieta, né? Tipo assim, por que as pessoas vão assistir essas histórias tão dolorosas, dramáticas? Porque elas estão naquela intensidade da dor, do sofrimento, para sentir vivas, para sentir a emoção. Eu existo, eu tenho emoções intensas. Então é quase como, essa dor dramática da minha vida. Um ser ascensionado não se move mais a partir de drama, meus amores. Então, como que a gente se relaciona com a nossa família, então, Sananda? Se eu não estou nem no extremo de overfixação, ou num extremo de, talvez, de overdesconexão. O que a gente faz, meus amores? É você aprender a se relacionar com a sua família de forma não dramática. Nossa, Nancy, como é que eu não vivo o drama na minha família? Meus amores, é você perceber que cada reação que você tem a essa família, cada reação, uma conversa que você tem com a sua irmã, que ela te deixa com raiva, ou com o seu pai, ou com o seu periquito, ou com o papagaio, existe uma história e uma identificação com essa história. Então, o primeiro processo para você começar a ver a sua família apenas como seres humanos a qual você tem algum débito sistêmico e alguma relação sistêmica que precisa ser honrada, você pode fazer isso de uma forma de respeito neutro. E você pode colocar calor nessa neutralidade quando é dármico, para você e para o outro ser. Karma gerador de sofrimento. Então, quando você faz a sua família sofrer porque você quer que eles mudem, ou quando eles querem te forçar a mudar e ser alguma coisa, aí você solta esse calor e fica na neutralidade do Dharma e diz assim, olha, mão de arrim só, limites firmes, eu entendo a sua resistência, mas essa é a minha jornada. Então a gente aprende a colocar o quê? Limites claros nas relações familiares para que elas sejam de Dharma. A mãozinha de ahimsa é uma mãozinha não violenta e diz assim, ó, até aqui, ó. Eu te dou espaço para você falar até aqui, você agora está invadindo a minha liberdade de escolha e eu não vou fazer isso com você, eu não vou invadir a sua liberdade, você também respeita a minha, por favor. Se as pessoas continuarem brigando e xingando, e aí você começa a entender que talvez aquela relação familiar específica na sua frente, ou tem algo ali para você aprender a perdoar e soltar de outras vidas que mantém o outro daquele estado, ou você envolve a pessoa num estado de amor e perdão, diz tudo bem e aceita. Mas você pode escolher, meus amores, como diz um Rinpoche budista muito, muito belo, ele diz assim, se a pessoa te joga pedras, não jogue de volta, mas também não fique ao alcance das pedras, dê um passo para trás. Então, quando alguém fica te jogando pedras, meus amores, e você já fez todas essas observações internas, talvez ainda tenha alguma coisa que você não achou, que você não viu, que você não descobriu, e talvez você vai ver lá para frente. Então, em vez de entrar numa reatividade, numa irritação, num vitimismo, simplesmente tem algo aí ainda a ser desvendado. Mas nesse momento, eu me amo e você dá um passo para trás. Dá um passinho para trás e amorosamente diz obrigado. Isso é mais difícil de fazer na prática do que ouvir o Sana falar num vídeo desses. Então, como você vai descobrir isso na sua vida? É você observando-se, e aí vem as práticas dármicas da meditação, do estado de consciência, onde você tem a chance de estar presente dentro de uma experiência, sem estar perdido na experiência, mas isso aí já é outro ensinamento muito mais profundo da escola de maestria. Mas aqui fica o chamado para vocês entenderem então que é possível a gente não viver nem um extremo nem outro, mas a gente ter relações saudáveis, com limites claros, com respeito sistêmico e muitas vezes com um calor bonito de respeito mútuo, de relações dármicas com membros de nossas famílias. E eu desejo para que você tenha relações maravilhosas com todas as pessoas que você tem vínculos dessa e outras vidas. Que assim seja, Senhor. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.